A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Muito feliz nesta noite. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Mais uma noite, né? Noite quente. Mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Quero cumprimentar toda a igreja. Quero cumprimentar os irmãos que estão nas redes sociais, na internet. Fique conosco, dá um like aí, meu irmão. Dá um joinha aí para aumentar aí os likes aí da internet. Amém? Pode se assentar, irmãos, vamos para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, de 6 a 13. 6 a 13. Glória a Deus. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que esse desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois quanto aos pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo este bálsamo, ela fez como que preparando-me para sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou com o memorial a ela. Amém, queridos? Dá um glória a Deus bem alto aí. O título hoje é Faça o Melhor para Jesus. Você tem feito o melhor para Jesus? Né? Vai pensando aí, irmão. Amém? Irmãos, nós neste mês, né, nós ficamos no livro de Mateus, né? Nós aprendemos muito no livro de Mateus. E aí foi pregação sobre exortação, cura, libertação. Mas hoje nós vamos falar sobre gratidão. Né? O que você tem feito, né, para agradar a Jesus? O que você tem feito? O que eu e você tem feito? Não é mesmo? Então, só do fato, irmãos, de vocês estarem aqui nesta noite, adorar o Senhor, já é uma ação de adoração. Né? Então, eu queria destacar alguns, iniciando aqui pela introdução, o que se destaca nesse texto, duas pessoas, né? Primeiro, Simão diz que ele é ex-leproso, ele é leproso, mas todos sabemos que o leproso não poderia estar ali na mesa, então a gente fala assim que é um ex-leproso. E uma mulher que levou este perfume caríssimo e derramou sobre Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que era próximo da Páscoa. Ou seja, 2 dias para chegar à Páscoa. E ali Jesus ia ser entregue. Então, em Jerusalém, havia um movimento muito grande. Porque imaginem vocês, porque havia as 12 tribos de Israel e vinham comemorar a Páscoa. Porque a Páscoa era uma das maiores festas de Israel. Então, eles vinham de todos os lados comemorar. Então, ali, havia muita gente para comemorar esta festa, comemorando o dia em que o povo passou ali pelo Mar Vermelho a seco. Né? Páscoa significa passagem. E 10 quilômetros dali, numa cidade chamada Betânia, Jesus foi convidado para um jantar, para uma ceia. E estava lá este Simão, que a Bíblia fala que era leproso. Ou seja, talvez ficou, né,
Com certeza Jesus curou esse homem, não cita muito este homem, mas com certeza Jesus curou este homem, e ali ele estava sentado à mesa. Então, irmãos, e cita Maria. E Maria, é interessante que ela é colocada, ela é falada 3 vezes, ela é citada em 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez que ela é citada é quando ela está aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Até que Marta está lá servindo, e ela cutuca lá Jesus. Jesus, olha, a Maria aí só não me ajuda em nada, né? E Jesus fala para Marta, Marta, está desassossegada, inquieta, né? E depois Jesus fala para ela, Maria escolheu a melhor parte. A segunda vez que Maria é citada, é aos pés de Jesus, chorando. Quando o seu irmão Lázaro morre, ela está aos pés de Jesus, chorando, né? A gente sabe, irmãos, que a dor do luto, quem passou por isso, eu passei por isso, hoje mesmo a Débora falou sobre isso, ela é muito forte, né? Uma dor que é uma separação muito brusca, né? Então, ela estava ali aos pés de Jesus chorando. Por quê? Porque já fazia 4 dias. E Jesus era um amigo íntimo da família, né? E quando ela manda um mensageiro para falar com Jesus, olha Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo, ou seja, venha logo. E quando ela está aos pés de Jesus chorando, ela fala, o senhor demorou muito, por que o senhor não veio antes? Meu irmão não teria morrido, né? Mas Jesus fala, isto é para quê? A glória de Deus. Às vezes, irmãos, a gente se pergunta isso. Às vezes a gente se fala que nem Maria estava lá pensando, falando, olha, se o Senhor tivesse vindo, não teria acontecido nada. Não é assim que a gente se pergunta? Por que o Senhor está demorando tanto, Senhor? Na minha dificuldade, nos meus problemas, na minha enfermidade, por que o Senhor não me cura logo? Não é assim? Por que o Senhor demorou tanto, Jesus? Então, Jesus, na segunda vez, Maria, na segunda vez, estava aos pés de Jesus, chorando. E a terceira vez é esse texto, que ela está aos pés de Jesus, adorando. Por que ela está adorando? Porque Jesus tinha ressuscitado o seu irmão Lázaro. Então ela estava ali, grata, porque Jesus tinha feito este milagre maravilhoso. Então, dito isto, algumas lições para a gente nesta noite, para a gente refletir. Amém? Algumas atitudes que Maria teve e que a gente, se nós colocarmos no lugar, irmãos, é uma bênção, vai ser uma bênção para nossas vidas. Então lá no versículo 6 diz assim, ó, e aconteceu que estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Maria fez o melhor. Você tem feito o melhor para Jesus? Ela fez o melhor. Irmãos, muitas vezes a gente vem para a igreja, e a gente, às vezes, fica meio voando aí. A gente tem que entender que na hora do louvor, na hora da adoração, a gente tem que fazer o melhor para Jesus. Então, 2 situações aqui. Primeira, esse perfume de nardo, ele era uma erva que dava lá no Himalaia. E era importado. Esse nardo é uma planta herbácea nativa da região do Himalaia, sendo encontrados na Índia, Nepal, Butão, China. E esse nardo, a Bíblia fala que ele era caríssimo, irmão, caríssimo. Em João 12, para vocês terem uma ideia,
João 12 fala que ela tinha um frasco contendo 1 libra desse perfume. 1 libra. 1 libra corresponde aproximadamente de quase 500 ml. Ou seja, 500 ml dentro desse frasco correspondia a praticamente quase um ano de trabalho. É para você ver a dimensão do negócio, a adoração que ela fez a Jesus. 1 ano de trabalho, ou seja, praticamente todo dia de trabalho era uma gotinha desse perfume guardado nesse vaso de alabastro. O que é esse vaso de alabastro? Era um frasco, era um recipiente de pedra, mármore, que guardava esse nardo de muito valor. Então, esse nardo, na antiguidade, ele era muito usado pelos reis. Inclusive, o rei Salomão, lá em Cantares 1:12, diz assim, ó: enquanto o rei está no seu divã, no seu sofá, o meu nardo puro espalhou o perfume pelo aposento. Ou seja, era somente para os reis. E essa mulher, ela investiu 1 ano de trabalho, praticamente, para esse dia especial. Eu coloquei aqui, olha, Maria ofereceu o que tinha mais precioso, um perfume caríssimo, e esse ato revela a devoção genuína a Jesus. Exige que entregamos o melhor de nós. Amém? Nós, irmãos, nós vemos algumas situações, é interessante, né? Outro dia eu estava com a irmã aqui, e passou aí na frente várias pessoas. Era um feriado da Aparecida, né? De manhãzinha, irmão, nós estávamos aqui. Eu não lembro o que a gente estava fazendo. Tudo com a mochilinha nas costas. E passando aí na frente. Deve ser de uma igreja católica, né? Os irmãozinhos cristãos. E passou aí na frente e eu tive a curiosidade. Falei, mas você tem algum evento? Ela falou, nós estamos indo para Aparecida. O que eu quero dizer com isso? Se eles estão indo a pé, ou se eles vão até outro... Irmãos, é uma coisa assim, de se elogiar pelo esforço. Porque eles fazem, né? E às vezes a gente mora tão pertinho, né? Às vezes está chovendo, eu não vou. Às vezes está frio, eu não vou. Não é verdade? A gente é assim. E eu falei assim, olha, a gente fica, né? Falei, mas vocês vão, né, daqui lá a pé? Tem gente que vai a pé, irmãos. Acredita nisso. Acredite nisso. Ou seja, eles estão dando o melhor, né? Devocional para elas. E nós estamos dando o melhor para Jesus? Pense nisso, irmãos. Maria deu o melhor. Irmãos, Maria fez também sacrificialmente, ou seja, com generosidade. E diz assim, no versículo 8, diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram, por que esse desperdício? Portanto, esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres, ou seja, ela fez sacrificialmente. A gente, irmãos, tem um costume, muitas vezes, aí as mulheres estão de parabéns, né? Aí, principalmente, eu estava lá, só para um rápido aqui, estava eu lá no aeroporto, indo para a Bahia, fui 3 vezes de avião, irmãos, únicas vezes que eu viajei. Só para citar como esse perfume era caro, tá? E eu estou ali com a irmã ali no aeroporto, já com as pernas tremendo, que eu tenho medo, tenho medo de avião. Estou ali, daqui a pouco, olho, cadê a irmã? Cadê a irmã? Quando eu olho assim, onde estava a irmã? Numa perfumaria. Eu fui lá, o que você está vendo aí, né? Aí bem, estou vendo um perfuminho aqui. O homem já é meio boca aberta, ele vai falar assim, mas qual o preço? Qual o preço disso, né? Ou seja, irmãos, às vezes é caro um perfume, né? Um perfume importado é caro, e aquele perfume era importado. Mas muitas vezes quando você vê que é um perfume importado, às vezes dura mais que 1 ano, até 2.
Você vai usando pouquinho em pouquinho, você usa bastante. E o interessante, irmãos, desta mulher, é que ela derrama todo esse nardo em Jesus. Todo ele. Não ficou uma gota, nem uma gotinha. Ela derrama sobre Jesus, numa forma de gratidão e adoração ao rei. Ele é o rei. Ele é o rei dos reis. O Senhor dos senhores. Esse Jesus é tremendo, irmãos. Ele é tremendo. E aí, irmãos, entra o quê? Pra gente, lição pra gente nessa noite. Generosidade. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente, é claro que a gente tem as coisinhas nossas, a nossa casinha, o nosso carrinho, isso é bom, mas a gente tem que ser generoso. Por quê? Porque o Pai é generoso com a gente. Muitas vezes aqui, na hora da oferta, dos dízimos das ofertas, a gente cita que a gente fica com os 90%, não é assim? Não é? Então, por isso, Deus é generoso. Ele é generoso e nos dá essa condição do quê? De mordomia, desses 90%, a gente usufruir dessa bênção e usufruir bem. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, seja generoso, seja generosa. Eu estava vendo ali uma ilustração, rapidamente, para você entender, né, a generosidade. Aí foi falado assim, você compra um vaso bem bonito, de vidro, transparente. E você pega esse vaso e põe terra dentro. Põe terra, não põe nada nele, só terra. Você pode pôr terra. E vai pôr num lugar bem visível, né, onde você passa toda hora, né, na sua sala. E todas as vezes que você passar e você vai ver aquele vaso com terra, você vai se perguntar, né? Ora, você vai olhar aquela terra e vai falar assim, eu vim do pó, e do pó eu vou voltar. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu vim sem nada, e sem nada eu vou voltar. Ou seja, você, todas as vezes que você fazer isso, você vai lembrar que você está como uma mordomia aqui na terra que Deus te dá, porque Ele é o Todo-Poderoso que merece tudo. Nós estamos aqui fazendo essa mordomia. Ou seja, nem os filhos que nós temos é nosso, é dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Amém? Ou seja, seja generoso, ame o próximo, não é? Seja na vida do próximo, você vê que tem uma pessoa necessitada, ajuda, né? A gente faz esta obra no Paquistão, então, via de regra, já estamos sendo generosos, né? Aquele que faz o voto, aquele que dizima, que oferta, então, seja generoso. Então, esta Maria, ela nos ensina a ser generoso. Ela fez o melhor, depois ela fez generosamente, amém? Sacrificialmente. Lembra do vaso de terra, irmãos? Do pó, a gente veio do pó, a gente vai voltar e não vamos levar nada, amém? Ela fez, apesar das críticas. Olha o que está escrito no versículo, no 8 e o 9. Olha, diante daquela cena, os discípulos indignaram e comentaram. Ou, em outras versões, murmuraram. Né? Irmãos, quando você faz a obra de Deus, às vezes você está aqui fazendo a obra, os irmãozinhos fazendo a obra, e muitos vão criticar vocês. Vão te criticar. Vão ficar olhando, vão ficar analisando o que você faz. Irmãos, quando você faz esta obra, as pessoas criticam você, eu digo para vocês, bem-vindo ao Evangelho. Porque vocês estão fazendo o que é certo. Se elas estão criticando, é porque vocês estão fazendo certo. Então, você não deixe se levar por estas críticas.
Continue fazendo a obra de Deus. Não pare de fazer a obra. Amém? Se você veio aqui neste culto, nesta noite, ou seja, você veio para adorar, você veio para buscar a tua bênção, mas lembre-se disso, né? As pessoas, às vezes, só de sair da tua casa, as pessoas já vão ficar criticando. Olha lá, já vai de novo. Né? Vai ela de novo lá. E, às vezes passando um perrengue danado, irmão. Mas está lá. Né? Seja ela aquelas de coquinho, né? Aquelas, as irmãzinhas, os irmãozinhos, está indo lá na igreja buscar a bênção. E todos, às vezes, que estão dentro da casa dela, às vezes está criticando, a casa dele está criticando, ela vai de novo, a situação que a gente está. Mas ela está indo lá buscando a Deus. Então, irmãos, não ligue para que te falem de lado. Quando você estiver aqui adorando, não liga para o irmãozinho que está do lado, ou da esquerda ou da direita. Se o irmãozinho é sapatinho de fogo, fica lá sapateando. Irmão, adore a Deus e acabou. Acabou, pode criticar, pode fazer o que for, mas continue fazendo a obra, continue no culto, continue adorando a Deus. Né? Pode ser, irmãos, a Maria do Monte, o sapatinho de fogo lá, que seja o que for, irmão, adore a Deus. Né? Levanta a sua mão, adora a Deus, busque a presença de Deus, isso é o que interessa, irmãos. As críticas, e sabe quem vai te defender? Se criticar muito? Jesus. Jesus vai te defender. Ele diz aqui na palavra dele. Ele vai te defender. Porque ela também fez para a pessoa certa. Fala comigo. Ela fez para a pessoa certa. Ela fez para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os e disse: por que molestais? Por que tá repreendendo esta mulher? Ela praticou boa ação comigo. Pois quanto aos pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ou seja, Jesus está falando que a gente não pode fazer para os pobres? Pelo contrário, irmãos. Né? Ele está falando que ali, eram os últimos dias dele ali. E ela estava antecipando, né, e ungindo o corpo dele para o enterramento ali. E ela está falando aqui, olha. E Jesus está defendendo ela. Por que molestais? Né? Ela praticou boa ação. Nós temos que praticar boa ação. Jesus reconheceu o valor e o gesto de Maria e a defendeu. Ao ungir Jesus, ela estava fazendo para aquele que realmente merece, revelando o discernimento de suas ações. Ela priorizou Jesus, mostrando que ele é digno de toda honra e toda adoração. Ela fez para Jesus, irmãos. Então, quando vierem criticar, falando, não, eu estou fazendo para Jesus, Ele vai me defender. Irmãos, fica tranquilo, continua fazendo a obra. Se alguém está achando ruim, continue fazendo a obra. Glória a Deus. Também ela fez no tempo certo. Ao derramar sobre o... versículo 12, irmãos. O 12 diz assim, ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela fez com que, me preparando-me para o sepultamento. Ou seja, ela fez no tempo certo, ela antecipou. Né? Mas como que é isso aí? Né? Ela aproveitou a oportunidade de ungir Jesus antes da morte. É interessante isso aqui, irmãos. O ministério de Jesus tinha muitas mulheres. Muitas mulheres. E as mulheres, pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Glória. Tinha muitas mulheres. E muitas mulheres, elas tinham algumas que até bancavam ali o ministério de Jesus, elas ajudavam muito, em questão até financeira. Está lá, eu até coloquei aqui, ó. Está lá em Lucas 8, 1 a 3. Mas vamos ficar no texto aqui. Só que em Marcos 16, de 1 a 3, olha só, irmãos.
ela sabendo aonde Jesus tinha sido enterrado, lá na sepultura, porque mulher é detalhista, né? De repente a mulher falou assim, olha, do jeito que foi rápido o negócio, né? Vamos lá no mercado, vamos comprar uns lençóis, vamos comprar lá umas especiarias, e vamos lá ungir o corpo de Jesus. É o que está aqui em Marcos, irmãos. Vamos ver aqui, ó, rapidamente. É que em Mateus ele não cita, mas em Marcos cita esse pequeno detalhe aí. Marcos 16, ó. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Ao encerrar o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir Jesus, para ungir o corpo de Jesus. Então elas foram lá. Olha só, irmãos. Elas falaram assim, olha, acho que não foi um negócio bem feito lá, porque não era tremendo, não é especial. Eu vou fazer um negócio lá, vamos lá comprar as especiarias e vamos ungir o corpo de Jesus. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando ela chega lá, quando elas chegam lá no local, a pedra já está rolada. No primeiro dia, né? A pedra já, ela não está lá, a pedra já estava rolada. Elas entraram lá dentro, Jesus não estava mais lá. E quando elas olham, tinha um varão lá de branco, lá, um anjo do Senhor. E o anjo falou para elas, né? O que procura dentre os mortos? Aquele que vive para sempre, aquele que ressuscitou. O que vocês estão procurando? Oh, glória! Vocês estão procurando a eles? Esse ressuscitou, ele não está mais aí, né? Ou seja, qual a lição que a gente tem, né, de Maria? Ela antecipou, ela ungiu o corpo dele para esse sepultamento. Então, quando elas chegaram lá, o anjo, tipo assim, ó, falou, ó, agora é tarde. Ele não está mais aqui. Então, uma lição muito importante para a gente nesta noite. O que você tiver que fazer hoje, irmão, faça. Se tiver que perdoar, irmão, perdoa. Se tiver que trazer uma palavra de amor para o seu esposo, você, varão, trazer para sua esposa umas palavras bonitas, faça hoje. Não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. Elas chegaram tarde, mas Maria nos ensina o quê? Ela antecipou, ela derramou aquilo de mais precioso que ela tinha. E por que que era o mais precioso? Porque as mulheres naquela época, elas tinham o costume lá em Israel, eu não sei se até hoje, irmãos, mas do quê? De se preparar para a noite de núpcias. A jovenzinha, quando ela se torna mocinha, ela começava a guardar. Para quê? Para aquela noite de núpcias ser especial. Ela guardava esse unguento, esse perfume. E ela derramou tudo aquilo no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então, não deixe de fazer hoje. Né? Não deixe de fazer hoje, irmãos. Faça, se você tiver que fazer, porque amanhã você não pode ter mais essa oportunidade. Amém, queridos? Dá um glória a Deus, irmãos. Está muito devagar, está muito quieto. Oh, glória. Aleluia. Olha, ela também fez com reflexos para a eternidade. Olha, irmãos, Jesus ele fala assim ainda, olha, com toda certeza vos afirmo, olha que Jesus fala que em todos os lugares do mundo, onde o evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial. Um memorial. Nós estamos aqui em Santo André, São Paulo, Brasil, nós estamos aqui e nós estamos falando dela hoje. O que você pode fazer de diferente, irmãos, para ser contado lá na frente? Né? O que você pode fazer? Eu e você, é claro. Né? O que você pode fazer? Então, irmãos, esta mulher, ela fez o melhor. Ela foi generosa. Ela fez no tempo certo. Ela fez, irmãos, algo que foi para a eternidade, para ser lembrado. Aonde for pregado esse evangelho, a gente se lembra dela. E até hoje nós estamos falando dela aqui, amém? Jesus declarou esse ato de Maria, que seria lembrado aonde quer que o evangelho fosse pregado. Sua ação teve um impacto eterno, nos mostrando
O que fazemos para Cristo vai além deste mundo, ou seja, para a eternidade. Nossas ações, nossa devoção vai influenciar e inspirar outras gerações, ou seja, de geração em geração. Você está lá, estou com a Herbídia lá, né? E aí vai impactar outra geração. Está lá o Luquinha, vai impactar outra geração. Luquinha Cabia. Está lá o Hudson, a Miriam, vai impactar com outra geração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, fique com essa palavra. Dê o melhor para Jesus. Amém? Toda vez que você vem aqui, dê o melhor para Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Fique de pé no seu lugar, já aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus.